Oi galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara e este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós finalmente vamos falar sobre o livro lançamento novo da Colleen Hoover, que é o Reminders of Him. Então, se você quiser saber o que eu achei, a minha opinião sobre esse livro, enfim, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. E eu já vou logo te avisando, é uma resenha emocionante. Vamos lá, galera, vamos primeiro para algumas informações. Esse livro é da Colleen Hoover, ele foi lançado agora no ano de 2021, infelizmente ainda não tem traduzido aqui no Brasil, ele acabou de ser lançado lá fora na gringa, então provavelmente até o final do ano, porque a editora da Colleen, que é a Galera Record, está trazendo os livros dela cada vez mais cedo, então até o final do ano pode ser que ele já tenha sido lançado aqui ou não, ou no ano que vem, eu não sei. Lá fora ele foi publicado pela editora Montlake, que é a editora tradicional da Colleen. Ele está classificado no gênero romance e drama do ano de 2022. Ele tem 335 páginas e eu classifiquei ele com 5 estrelas. Vou contar um pouquinho sobre a história e depois eu conto a minha opinião sobre ele. O que o livro vai falar? Lá na sinopse a gente já fica instigado para ler a história, porque ela já entrega pra gente que vai contar a história de uma mulher que ela foi presa e que ela ficou 5 anos presa e ela tá tentando agora, depois que ela foi posta em liberdade, ela tá tentando voltar para a vida da filha dela. Então a gente vai ver a luta dessa mulher tentando tentando conhecer a filha dela e tentando criar um laço com essa criança que ela não conviveu por 5 anos. Essa mulher nada mais nada menos que é a Kenna, a personagem principal da história da Colleen. A Kenna ela é uma jovem mulher, ela tá ali nos seus 20 e poucos anos e ela foi presa por conta de um acidente. Nesse acidente o namorado dela acabou falecendo. E foi um acidente que ela foi responsável, ela estava dirigindo o veículo e ela estava alcoolizada. Então, quando houve o acidente, ela acabou sobrevivendo, ele não. E por conta disso, obviamente, mesmo que ele tivesse sobrevivido, teria algum tipo de penalidade, porque o que eles estavam fazendo, o que ela estava fazendo não era correto. Então ela vai presa, ela é presa por homicídio culposo, que é aquele famoso em que não há intenção de matar, não era a intenção dela, obviamente, né? Que o namorado dela morresse e que nada de ruim acontecesse, mas ela acaba também se declarando culpada, então ela é presa e ela fica 5 anos presa. Porém, dentro da prisão, ela descobre que ela está grávida desse mesmo namorado que acabou falecendo. E ali ela descobre que ela está grávida, pouco tempo, logo assim que ela é presa, pouco tempo depois ela descobre a gravidez e ela acaba dando à luz ali dentro da prisão, né? E no hospital penitenciário. E a criança ela é levada e ela é entregue aos avós paternos, né? Os pais do Scott, que era esse namorado dela que acabou falecendo num acidente. E eles, obviamente, eles têm muito ressentimento da Kenna, porque eu não vou contar o agravante do acidente, gente, mas não é tão simples assim o que acontece naquele fatídico dia. A gente tem um vislumbre mais ou menos, porque a Kenna é uma mulher que ela não se perdoou ainda, né, pelo que aconteceu. Então ela se coloca, quando ela narra a visão dela, ela se coloca numa posição um tanto quanto negativa inicialmente. Então ela não faz questão que nós simpatizemos com ela, mas é impossível não simpatizar com essa mulher. Então 5 anos se passam, ela não conhece a filha dela, ela não tem contato com essa criança, ela nunca falou, ela nunca viu foto, ela nunca teve nenhum tipo de acesso à filha dela, porque quando a criança é entregue aos avós, ela também perde todos os direitos. Então ela é mãe, mas não tem direito de mãe nenhuma sobre a própria filha, né? Ela perde todos os direitos em juízo. E o que vai acontecer então? Depois que ela é posta em liberdade, ela junta um dinheiro, começa a trabalhar, junta um dinheiro e vai para a cidade onde a filha dela está morando junto com os avós, que era a cidade do Scott.
E ela chega lá, ela se planeja, ela teve ele 6 meses depois que ela saiu da prisão, ela se planeja para reencontrar a filha dela, mas ela sabe que não vai ser uma situação muito fácil, ela sabe que vai ser um reencontro muito doloroso que pode acarretar vários problemas, mas ela está disposta a qualquer coisa porque ela quer finalmente conhecer a filha dela, a garotinha dela. E ela tem essa necessidade de mãe, obviamente, né? Não vai ser fácil. Nesse primeiro dia que ela chega na cidade, ela consegue um quarto, ela tem algum dinheiro guardado, ela acaba passeando um pouco pela cidade, relembrando locais onde ela passou com o Scott enquanto ela viveu ali, até que ela chega num determinado local onde era uma livraria, né? E quando ela chega lá, ela descobre que aquele local se transformou em um bar. Ela entra no bar e acaba conhecendo o Ledger. Quem é o Ledger? É o mocinho da história, o interesse romântico dela. E aquele primeiro encontro entre eles, a gente já sente que vai nascer algo ali. Porque rola uma atração, isso é bem claro, isso é bem óbvio. Ele se interessa por ela, ela também se interessa por ele. E ele acha muito estranho o que ela tá fazendo ali, porque tem toda uma peculiaridade na Kenna. Ela reflete muito durante o tempo que ela passa ali no bar, e é algo muito interessante. E ele já sente uma atração ali por ela naquele momento. E aí ela vai, fica ali com ele, as coisas vão sendo desenvolvidas e tal. Quando ela vai embora, ele pede pra ela voltar. E ela volta depois, mais tarde, porque ela chegou muito cedo no bar. Ela volta mais tarde. E quando ela volta, eles ficam ali conversando, trocando uma ideia. E vai nascer uma atração ali. Ela não conta pra ele quem ela é, o que aconteceu na vida dela, nem nada disso. Mas ele fica atraído porque ela é uma mulher muito bonita. E ele tem... É aquela coisa, né? Imã. Sabe quando o imã te atrai? Você não consegue ficar longe da pessoa? É isso que acontece com ele. E ela também, a mesma coisa, né? E... até o momento em que ele fala o nome dele pra ela, né? E aí ela liga os pontos. Quem é esse cara? Ele era o melhor amigo do namorado dela, o melhor amigo que ela não chegou a conhecer, até porque eles não ficaram muito tempo juntos, né? Até o fatídico acidente. Mas ela entende quem ele é, enfim. E o Ledger, ele é um cara, agora falando sobre ele é um cara que faz parte da vida da filha da Kenna, que é a Dino. E ele é muito próximo aos pais do Scott, tanto que eles são vizinhos de porta, assim, um mora em frente ao outro. Ele é aquele tio favorito da Jean, aquele cara que viu essa menina crescer, ele ama essa criança, é como se fosse filha dele. Então ele tem uma responsabilidade muito grande pela criança também. É um cara super confiável, que participa de tudo. Ele é a figura paterna na vida da Jean, que é a filha da Kenna, com o Scott. E ele não se lembra muito bem da Kenna porque eles não conviveram e ele não chegou a vê-la pessoalmente, né? E ela tá muito diferente, porque a Kenna era de um jeito e agora ela tá de outro, uma mulher completamente diferente. E ele só viu mesmo a foto dela, aquelas fotos de presidiário, então ele não tem essa lembrança, então ele não liga muito bem as coisas, né? Até que chega o dia seguinte, né? Eles têm ali um momento ali meio quente entre eles, depois acaba. No dia seguinte é o dia em que ela vai conhecer a filha dela, né? Não vai tentar conhecer a filha dela. E ela vai até a casa do Scott, vai bater na porta e vai encarar os pais dele, independente de qualquer coisa. E antes dela fazer isso, quando ela chega até lá, o Ledger vê. E ele liga os pontos, e ele liga tudo. E é o cara que intervém e fala assim, não, você não vai fazer isso e não vai fazer desse jeito. A partir daí, nós vamos ver muita coisa acontecendo, porque assim que os pais descobrem, assim que os pais do Scott descobrem que ela está na cidade, muita coisa eles vão dificultar muito a vida da Kenna. Muita coisa vai se transformar e muita coisa vai entrar em jogo, né? Principalmente pro Ledger, porque ele vai ver a Kenna em dois aspectos. Aquela que foi pintada para ele, aquela que foi presa por causa da morte do melhor amigo dele, do acidente, e aquela mulher com que ele está convivendo, que não condiz com aquela imagem que ele tinha dela. Então a gente vai ver ali ele numa luta pessoal, lutando, né,
a atração que ele sente por ela, e também por aquilo que ele, com as ideias que ele tinha, aquele pré-julgamento, aquele julgamento, não era nem pré-julgamento, era o julgamento formado que ele tinha daquela mulher na cabeça dele. E também o melhor interesse da Dee, né? Será que vale a pena ela conhecer essa mãe, conviver com essa mulher, que eu não sei quem é, se ela é boa, se é ruim, etc e tal. E ao mesmo tempo vai ter a questão dos avós, né? Porque eles vão ser super protetores. O Scott era filho único, então foi traumático demais para ele a perda do filho. E nas circunstâncias em que aconteceram, porque não foi uma coisa assim, teve um agravante nesse acidente também, que complica ainda mais a vida da Kenna. Então são vários fatores, e principalmente a luta dessa mulher para tentar conhecer a filha dela. Esse livro, gente, é basicamente isso que a gente vai ter nessa história. Vai ter muito mais, mas eu não quero aprofundar muito não, porque eu não quero que vocês tenham spoilers desse livro. Mas esse livro foi um livro que me emocionou muito, e foi um livro que eu precisei em diversos momentos parar. Eu li acho que ele em 2, 3 dias, porque eu tive que me revezar com outras coisas dentro da minha vida, do meu cotidiano. Não pude focar só no livro, meu desejo era esse, mas foi um livro que mexeu muito comigo, porque eu entendi muito quem era essa personagem. Eu acho que a Colleen, ela consegue, ela tem um dom mesmo para escrita. Nem todos os livros dela são perfeitos, mas ela tem um dom assim para humanizar personagens. E nesses livros que são dramáticos, principalmente, fica ainda mais emocionante. Eu posso falar da Lily, que é a protagonista de É Assim Que Acaba. Eu posso falar de diversos personagens dela que traz esse lado pra gente um pouco mais humano, né? Que a gente se coloca no lugar da pessoa, que te faz... Esse é o dom dela. Te faz você se colocar no lugar daquela pessoa e se imaginar naquela situação. Então eu olhava assim, eu li o livro, eu ia passando as páginas, chorei muito com a história, mas eu ia passando as páginas e a vontade que eu tinha era só de chegar na Kenna e abraçar essa mulher e falar assim, vai ficar tudo bem. Ou principalmente, né, eu tô aqui por você. Porque é algo que a Colleen até vai falar nos agradecimentos dela, que é algo que eu concordo muito. Esse livro é um livro sobre solidão, uma solidão profunda mesmo, que era o que a gente via na Kenna. Ela era uma mulher sozinha, não tinha ninguém por ela. Quando por que o livro é Reminders of Him? Ela escrevia cartas pro Scott. Desde que o acidente aconteceu, ela começou a escrever cartas para ele e ela relembrava momentos entre eles dois, a primeira vez em que eles se viram, a primeira vez que eles saíram juntos, a primeira vez que ela foi na casa dos pais dele, conheceu os pais dele, as impressões que eles poderiam ter, quando ela descobriu que estava grávida, várias coisas, e do cotidiano dela também, aquilo que ela enfrentou. Então é muito dolorido pra gente ver que ela é uma mulher sozinha. Ela encontrou no Scott alguém que era o apoio dela, era o amor da vida dela. Então ela estava imaginando uma vida muito feliz com ele. E ela vem de uma família problemática, onde o pai não estava presente. A mãe era uma mulher assim mais complicada ainda, que não fazia muita questão da filha. E ela não tinha um apoio familiar nenhum, zero, de ninguém. Então ela era uma mulher sozinha. A gente sente a solidão dela demais. E uma das primeiras cenas no livro, quando foi a primeira cena que eu chorei demais, não foi porque foi uma coisa horrível que aconteceu, nem nada disso não, mas foi pela bondade gratuita, que você não encontra em todo lugar, sabe? Tem uma determinada cena entre a Kenna e o Ledger, eles têm uma primeira troca ali entre eles dois, e ele faz algo por ela que é super simples, que foi servir um determinado tipo de café, mas aquilo ali emocionou ela de uma forma, porque ela estava ali refletindo o tempo dela dentro da prisão e tal, e aquilo ali, o fato de ele ter cuidado dela de um jeito tão simples, ele ter feito algo simples demais, mas ao mesmo tempo tão carinhoso, sem conhecer ela, aquela bondade gratuita que nos constrange, sabe? E só de lembrar já me emociona aqui. E em todo o tempo,
tudo pelo que eu torcia é que alguém lutasse pela Kenna, que alguém olhasse pro lado dela e falasse assim: você tem direito a algo, você tem direito a conviver com a sua filha, você tem direito ao perdão e eu tô lutando por você. E é quando o Ledger ele aparece e ele toma uma decisão também por ela, né, de conhecê-la e de entender o lado dela. E é muito emocionante, gente, é muito emocionante, de verdade mesmo. O que ele faz por ela é maravilhoso. As pessoas podem até achar que esse livro é um livro de romance, tem romance, obviamente, nele, mas não é um livro sobre o casal, sabe? Pra mim, a protagonista é a Kenna. Até o Led, ele tem... O livro é dividido em pontos de vista, né? Então a gente tem a visão dela e tem a visão dele, dos dois. Isso é muito legal. Eu amo quando o autor faz isso. Então... Mas mesmo o Ledger tendo o ponto de vista dele da história, pra mim ele era praticamente um coadjuvante, sabe? Porque o foco principal era a Kenna, a vida dessa mulher. E pra mim ela foi o foco principal. Pra mim ela era a protagonista total e completa da história. E a luta dela, ela se levantando, ela lutando de verdade pra finalmente conhecer essa filha. Porque tem esse agravante, ela não conhecia a filha dela, ela nunca tinha posto os olhos na filha dela. E só de imaginar isso dói na gente, sabe? E várias coisas que ela vai enfrentar ali ao longo da vida dela, tão jovem, você fica muito emocionado de verdade. É um livro que mexeu comigo. Ele entrou ali no meu top 3 de livros da Colleen Hoover. Primeiro ainda é Todas as Suas Imperfeições, seguindo de tô tentando lembrar o nome em português, que é Até o Verão Terminar. Acho que é esse, eu não lembro se é esse o nome em português, que é o Heart Bonds, que é também... Eu acho que os dois, o Reminders of Him e o Heart Bonds, eles estão ali, ó, bem juntinhos na segunda posição, empatados na segunda posição. Em terceiro lugar, Tal É Assim Que Acaba, porque esse livro, ele também... uma protagonista fortíssima. Nesses 3 livros aí que eu falo, que eu cito pra vocês, eu acho que eles têm protagonistas femininas muito fortes e conseguem superar muita coisa. E o Reminders of Him, ele te faz refletir, sabe? Te faz pensar, assim, fora da tua vida comum. E foi tão interessante a experiência desse livro, porque eu não consegui ficar com ele só pra mim, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei e contei pra Michelle, enchi ela de spoiler. Não podia encher a Raquel de spoiler porque a Raquel já tinha lido, mas a Raquel tava no grupo também, trocando várias coisas comigo, me vendo surtar. E também não aguentei, contei a história toda pra minha mãe. Foi muito engraçado, porque eu contei... Foi no sábado à tarde que eu contei o livro pra minha mãe. E eu não tinha finalizado a leitura também, ainda, né? Não tinha finalizado... Foi um sábado ou numa quinta-feira, não lembro agora. Acho que foi uma quinta-feira. E eu não tinha finalizado a leitura ainda quando ela foi dormir. A gente dormiu, no dia seguinte eu acordei, a gente saiu de casa, eu já tinha terminado o livro. Quando nós estávamos voltando para casa, no caminho, dentro do Uber, ela virou pra mim e falou assim: agora me conta, qual é o final do livro? Porque ela ficou tão interessada quanto eu naquilo que eu tava contando. Então foi algo que meio que eu fui contagiando outras pessoas. E é um livro lindo, ela ficou tão empolgada e emocionada também quando eu contei o que eu tinha achado do livro e o que acontecia no final. E o final é emocionante demais, gente, demais, 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 demais. Eu vi até algumas pessoas comentando, ela conseguiu novamente. E realmente a Colleen Hoover conseguiu novamente pegar a gente naquilo que, pelo menos a mim, naquilo que eu mais amo nela como escritora, que é nessa parte que nos deixa sensíveis. Ela sempre fala sobre assuntos polêmicos, ela sempre vai estar tratando de assuntos complicados, ela não pega assim as pessoas que têm uma vida fácil, né? O jogador de futebol americano que já tá podre de rico e que tenha talvez no máximo um passado traumático. A gente não tem um CEO maravilhoso, nem nada disso nas suas histórias, não. Nada contra, tá? Ok? Já li muito, ainda gosto muito, principalmente de atletas, eu gosto muito de livros com eles. Mas ela vai pegar aquelas pessoas que muitas das vezes são esquecidas, que a gente não fala, que a gente não tem histórias. Eu nunca li
uma história sobre uma ex-presidiária que viveu algo semelhante ao que a Colleen Hoover está contando ali. Já li livros sobre ex-presidiários masculinos, homens, mas não mulher, e todo esse aspecto da vida da mulher ali dentro da prisão, quando ela tá grávida. A gente vê isso muito em reportagens. Eu já assisti algumas reportagens sobre isso, mas você lê isso dentro de um livro traz uma nova visão para você, e eu amei. A gente tem personagens secundários dentro dessa história também que só fortalecem, trazem um pouco de leveza, porque o livro não é só sobre drama. A gente também tem um aspecto romântico aqui que é bem interessante, que é bem bonito. E eles são um casal, ó, apimentado. Então, não é indicado para menores de idade esse livro, não. Ok, galera? Não é indicado. Eu indico ali para 17 anos para cima. Fácil, ok? Mas é um livro muito lindo mesmo. Eu achei maravilhoso. Tem uma coisa ou outra que eu tiraria, eu particularmente tiraria uma cena ou outra hot, que eu achei que não acrescentou muito na história, não. Mas no geral, naquilo que é essencial, ela conseguiu, novamente. O engraçado é que no final do livro ela fala assim: eu juro que eu tentei escrever uma comédia romântica, mas os personagens não queriam isso. E eu acho que quando o autor fala isso, ele é sincero com a gente, é quando você sente que o livro tem vida própria, os personagens têm vida própria, e isso é muito real. Esses personagens, tanto a Kenna quanto o Ledger, os pais do Ledger são maravilhosos, a mãe dele, eles são engraçadíssimos, mas a mãe dele fala algumas coisas pra ele ali que pra mim são maravilhosas, de verdade. Ainda mais ela tendo uma visão do todo e ela ajudando o filho dela a julgar a situação, é muito intenso e emocionante. Nós temos os colegas de trabalho deles dois, que são também, que trazem um pouco de leveza na história e um pouco mais de consciência. E a Diane, gente, é uma garotinha de 4 aninhos que é sensacional, maravilhosa. Colleen Hoover, muito obrigada por esse livro, só tenho que agradecer, de verdade. É isso por hoje, gente. Fica aqui a minha indicação. Esse livro, ó, tá disponível no Kindle Unlimited. Tá lá de graça, gente. É só você baixar. Você que tem a assinatura do Unlimited, eu vou te deixar também aqui o link aqui embaixo para você assinar, tanto da Amazon Prime ou do Kindle Unlimited. Você pode baixar o livro por ali, porque ele tá disponível. É só você ir lá e alugar e você vai poder ler o livro tranquilamente. É um inglês difícil, Bárbara? Não, não é difícil. É um inglês super tranquilo. É um inglês do nosso dia a dia, né? Se você tem o básico ali, você vai conseguir entender. Se você lê no Kindle, o Kindle ele te dá o dicionário. Então você pode... se você não tem a facilidade com a língua, vale o esforço, sinceramente. Ainda mais é um livro que eu não acho difícil, não acho complicado de ler. É fácil de entender. E é tranquilo, aí se você tiver um inglês básico, você vai conseguir entender o livro facilmente. Então vale a pena, galera, ainda mais se você tiver a assinatura do Unlimited, que está lá disponível. E se você não tiver, vale a pena comprar também, gente. Não sei, não faço a menor ideia de quando ele vai ser lançado aqui. Eu torço para que seja em breve, mas enquanto isso, se arrisque no inglês mesmo, que pode ser esse o seu pontapé nesse mundo também. Certo? Vou parar por aqui hoje. A resenha dele escrita tá saindo simultaneamente com esse vídeo, então você pode ir lá no blog também conferir. E se você gostou, não deixa de deixar o seu joinha também. Não deixa de se inscrever aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Tá bem aqui embaixo. E também, gente, não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais. Se você comprar também o livro pelo link, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais também, tá bom? Bom, vou parar por aqui. Me aguardem que em breve, muito em breve, eu tô de volta com